Olá, eu sou Karina Rodrigues e esse vídeo é para você que tem pavor só de pensar em conduzir uma entrevista com um candidato. Eu abordo temas para RHs e líderes e supostamente esse meu público já deve saber como conduzir um processo seletivo ou como conduzir uma entrevista. Mas outro dia eu estava conversando até com meu marido e ele me perguntou por que não falar o óbvio? Muitas vezes a gente fica em dúvida se a gente vai compartilhar um conhecimento que a gente imagina que muitos já saibam. Então eu vou contar aqui de forma bem objetiva e estruturada como que eu conduzo as minhas entrevistas. Esse vídeo também foi pensando em profissionais, empresários, novos líderes, pessoas que estão passando por isso pela primeira vez e que não imaginam como devem se portar ou como devem conduzir esse momento. O primeiro ponto é que quando você está conduzindo uma entrevista, você está realmente representando uma entidade, geralmente uma empresa, geralmente seu negócio, e você está passando uma imagem, sim. Então a primeira premissa que você precisa tirar é que o candidato está ali para te servir. Ou que ele tem que estar muito agradecido que você está o convidando para participar do processo seletivo. Isso eu falei numa live já com a minha colega de recrutamento também, e por muito tempo as pessoas se colocaram nessa posição de suposto saber ou de que a moeda só tem um lado. Só que o processo seletivo é uma via de mão dupla. A pessoa está ali também escolhendo se ela quer trabalhar com você, se ela deseja aquele emprego, se ela deseja entrar no seu negócio. Então, o primeiro ponto é você definir bem, com clareza, o que você precisa. Outra questão curiosa que eu observo e que já observei muitos líderes que eu apoiei dentro das organizações é o próprio gestor ter dúvidas do que ele estava procurando. E aí, sabe aquela frase de que se você então não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? E aí acaba que o gestor fica encantado com o candidato, mas não é o candidato que ele precisa. Pode ser uma pessoa excelente, com um perfil excepcional, mas não serve para aquela proposta que você está oferecendo. Então, para isso, primeiro dever de casa que um gestor precisa fazer, primeiro dever de casa que um recrutador, que qualquer pessoa que está entrevistando, é se apropriar da necessidade, o que realmente eu preciso, quais as competências que eu vou buscar, de forma bem realista, sem aquele currículo do super-homem, de que você precisa de uma pessoa com línguas, com isso e daquilo. Lembre-se que depois vai ser muito difícil você reter uma pessoa que é maior do que a cadeira que você está oferecendo. Então vamos lá. Como que eu costumo conduzir entrevistas? Primeira questão, antes desse preparo também, é você analisar o currículo. E, gente, pode parecer muito óbvio, mas eu cansei de eu fazer isso, tá? E eu não vou negar, porque eu tô aqui também para me expor, e principalmente no início, quando eu tinha um volume muito grande de entrevistas, quando eu fazia processos seletivos em abertura de loja, quando eu precisava entrevistar pessoas que estavam saindo das dinâmicas, eu não tinha tempo de analisar o currículo do candidato. E aí realmente ficava muito complicado. Praticamente você vai despreparado e isso não passa uma boa imagem para o profissional. Então estude o currículo, porque o momento da entrevista não é para o candidato ficar lendo o currículo ou você ficar lendo ali na frente dele. Você vai só tirar dúvidas sobre aquilo que você observou naquele documento. Então, se prepare antes. Prepare um bom local, um local reservado, que você possa deixar a pessoa bem confortável. Então, além desse preparo, como que eu inicio uma entrevista? Quebrando o gelo. Então, a primeira coisa, pergunta se a pessoa chegou bem, se está tudo bem com ela, ofereça um copo d'água. Pode parecer também muito óbvio essa dica, mas é assim que a gente deve começar. Eu já cansei de ver profissionais que vão direto ao ponto, que estão numa correria, que estão entrevistando 50 pessoas no mesmo dia e sequer tem aquela empatia de perguntar se está tudo bem. Eu, às vezes, já passei por situações bem delicadas em que só de fazer essa pergunta a pessoa desabou na minha frente.
porque a pessoa tinha acabado de ser assaltada, porque tinha passado por uma situação, e aí não tem como, a pessoa vai ser afetada naquele momento da entrevista. Então é melhor até remarcar, ou então pular, chama um outro candidato, conversa com outra pessoa, ou então tenta falar sobre outros assuntos, e assim você vai acalmar a pessoa para que ela esteja no melhor momento, que é realmente um momento muito curto para você avaliar um profissional. Em segundo lugar, é importante que você apresente a empresa, que você apresente não a vaga em si, que eu já vou falar sobre isso, mas apresente o negócio, o que é a empresa, se apresente, porque como eu disse, é uma via de mão dupla. O terceiro ponto, que é importante, além do que abrangeu ali da apresentação, é você tirar as dúvidas sobre o currículo. Então você vai perguntar questões muito simplificadas e aí, por favor, esse é o momento de você evitar aquelas perguntas. Mas você mora onde? Longe, né? Ah, mas você tem filhos? Como é que você faz para deixar os filhos em casa? Então tome cuidado para evitar julgamentos e também informações de opinião que vai constranger o candidato. Se você tem alguma dúvida, você pode fazer de uma outra forma, sobre como que era a sua rotina, como que você fazia para se organizar com outras atividades. Pode ser inclusive uma entrevista com base em competências que você pode fazer de forma educada, sem constranger a pessoa. Até porque eu já vi também pessoas perguntando questões até se a pessoa era solteira, o quê? 45 anos, você ainda é solteira? Você não tem filhos? Ah, mas você quer ter filhos logo, né? Então, tome muito cuidado com esse tipo de questão. Isso, inclusive, pode causar até mesmo assédio, a pessoa pode se sentir assediada, a pessoa pode se sentir constrangida e pode até entrar com um processo judicial contra você e contra a empresa. Já parou para pensar nisso? Então, o próximo ponto é, depois que você fez esse início, tirou essas dúvidas, aí sim você entra, que é o recheio do bolo, que é o recheio da entrevista. Você vai fazer as primeiras perguntas técnicas, tirar dúvidas sobre sistemas, sobre as atividades, sobre o dia a dia, sobre projetos, sobre resultados e indicadores que a pessoa tenha sobre as últimas atividades que ela exerceu. Por fim, você vai para as entrevistas, para as perguntas comportamentais, que aí sim são as entrevistas por competências. Você pode pesquisar e buscar aí na internet, que tem várias dicas sobre como conduzir uma entrevista por competências. Logo depois, aí sim, depois que você fez todas essas perguntas, que são esses dois blocos importantes, é que você vai finalizar falando sobre a vaga. Por que eu não falo da vaga no início? Porque senão eu posso induzir o candidato a responder tudo aquilo que eu busco naquele processo, naquela posição, para aqueles desafios. Então eu falo no final e eu deixo também sempre 5 minutos, pelo menos, para o candidato tirar as suas dúvidas e poder também perguntar questões, falar um pouco mais sobre alguma questão que ele não tenha apresentado ou expressado ao longo da entrevista. Então essa é a estrutura simples, objetiva, que eu costumo dizer. Eu contei aqui para vocês também algumas dicas do que não fazer. Então a questão dos julgamentos, dos vieses, do constrangimento, de você ser empático, de você ser educado, de você respeitar a pessoa, se colocar no lugar dela. É um momento de nervosismo e é um momento de escolha para ambos os lados. Para você que está escolhendo o candidato e para o candidato também que está escolhendo a empresa e o gestor que ele vai trabalhar. Então essas são as dicas que eu tinha hoje. Se você curtiu, se você tem alguma curiosidade, se você tem algum caso sobre entrevistas, me conta aqui também. Tchau, tchau!